E aí pessoal, começa mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as eleições de 2026 do Brasil. O último vídeo foi o penúltimo vídeo, né? Eu falei sobre o Aldo Rebelo. Então e hoje a gente vai falar um pouco sobre a eleição de 2026, comentar sobre a eleição, um pouco dos seus candidatos e tudo mais. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comente as opiniões, compartilhe esse vídeo e vamos nessa. Eleição 26 tá chegando, né? A eleição primeiro turno. A eleição vai ser em outubro, primeiro turno começo de outubro e segundo turno final de outubro. Provavelmente. Não lembro agora o calendário. A gente sabe que vai ter segundo turno, nem quando o Lula estava em alta, 2002, 2004 da reeleição, teve segundo turno, então faz anos e anos, mais de 10, mais de 20 anos que alguém ganhou do primeiro turno, então o presidente ganhou do primeiro turno. Extremamente difícil, principalmente agora que a polarização está em alta. A eleição, a gente sabe, Lula admitiu que talvez não seja candidato, ainda não decidiu. A chance é grande que ele seja candidato. Não existe uma base dentro do PT que seja maior que o Lula. Então, tanto que o Lula lidera qualquer candidato. Tanto que se o Lula acaba falecendo, o PT não existe ninguém igual o Lula. Um fato. Diferente, a gente viu do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, mesmo tendo proposta nenhuma, cara tá com autismo. Tem pesquisa que auxilia entre o Flávio vence no segundo, tem o Lula vence no segundo. Em primeiro é mais variável ainda, tem pesquisa primeiro que o Lula vence mais fácil o Flávio. Tudo empatam. É pesquisa eleitoral. Eu não acredito em pesquisa eleitoral, eu falei. Pesquisa eleitoral, pesquisa de aprovação, desaprovação e outros tipos de pesquisas, eu não acredito. Pesquisa de BR também não acredito. Pelo simples fato que é muito pouca pessoa entrevistada. O tamanho do Brasil é mais de 1 milhão de pessoas contra pesquisa que em 5 mil, 6 mil pessoas entrevistadas. Então, muito pouco. Minha cidade tem mais de 100 mil habitantes, então a cidade é muito maior que qualquer pesquisa eleitoral que teve. Por isso que eu gosto na hora da urna. Aí a gente vai saber quem que é quem. Só que a gente percebe o seguinte: Lula vai continuar com suas propostas normais. Ele admite que vai ter que mudar suas propostas. Só que o Lula criticar os Estados Unidos, alinhamento com a China e com a França, com a Rússia, como ele já sabe disso. Propostas neoliberal da economia, mesmo criticando o neoliberalismo, só que na prática a política toda desde o primeiro mandato foi o neoliberalismo, principalmente esse terceiro, que aí mesmo tem jeito. Política social-democrata, defender a democracia liberal, assistencialismo exagerado, num assistencialismo em vez de ajuda para o mais pobre de fato, que é o Estado auxiliar essas pessoas para sair dessa vida e conseguir um emprego, não, né? E não é assistencialismo exagerado, que não é assistencialismo. Outra proposta do Lula que vai te manter, questão a base própria. Progressismo, sabe, as progressista, não tem muito o que falar do Lula. O Lula vai manter provavelmente o terceiro mandato, o gasto exagerado, extremamente exagerado, com luxo que está extremamente exagerado, aumento de imposto altíssimo, e é isso. Nada de. Provavelmente muito difícil mudança do governo, só campanhas. Porque o Lula não vai perder a ala progressista, a ala mais socialista e aquela mais fiel. Ela não vai perder. Mesmo que ele mude para uma campanha mais para agradar mais pobre novamente, que não vão votar nele, eu acho. Ele não vai querer largar o osso para até gente o mais pobre, o mais pobre antipetista, anti-esquerda. Ele não vai querer, ele vai votar que mesmo. Muito difícil o Lula que agradar Otala. Flávio Bolsonaro vai se candidatar, gente. Flávio Bolsonaro sem ter não dá pra classificar como direita.
Ele é liberal puro, ele é mais centrão que o próprio pai, que já é de centro-direita, na minha visão. Eu não consigo classificar o Fábio. O Fábio é muito mais centrão que o Jair. Só que ele é neoliberal puro, americanismo puro, privatizações puro, anti-chinês na teoria, que na prática o China com capital aberto, né? Neoliberal puro, nossas riquezas, aproximação. Diz que vai combater o crime organizado, defende o Lula que não combate, só que provavelmente não vai ser igual o seu pai, que só na teoria, que na prática não vai ser. Foi o puro jogo do centrão que te diria aí. Voltou do PL da misoginia e depois ficou dando desculpinha. É isso. O cara não vai. O cara fez de tudo pra retirar, acabar com a CP do Autódromo, conseguiu. O Flávio não dá. Outra coisa, a gente tem o Renan Santos, que esse sim podemos considerar a direita liberal no Brasil. O único direita liberal que eu considero, na minha visão, a direita liberal é o Renan Santos, a Missão, que é o MBL e o Zema. O resto é mais centro-direita, centrão, que é o Flávio Caiado. Zema e Renan Santos. O Renan Santos, ao mesmo tempo, ele é mesmo fingindo que é conservador, nacionalista, o cara é neoliberal puro, defende a democracia liberal puro, diz que vai combater o crime organizado, então, por exemplo, perdeu, matou, mas é outro que usa estética, mas é mais um neoliberal que defende os Estados Unidos, que defende suas políticas progressistas, como o Flávio. Tanto que o Flávio e o Renan Santos defendem política sionista, pautas sionistas, pautas progressistas, querendo chamar progressista, famoso termo de direita, assim, como pautas progressistas. Tanto. O Zema, que o Zema é o Zema, que aumenta o próprio salário e liberal puro. Ele é liberal puro, não tem muito o que falar. Ele mexe com economia, capital aberto, também é americanizado. Então a gente percebe os liberais mesmo, tem direita liberal, centrão liberal, muito parecido. Caiado, foco, agronegócio, liberal do agronegócio. Mas menos liberal, mais intervencionista que puro agronegócio. O seu foco é política mais do agronegócio, agroindústria, agronegócio, do fazendeiro, do latifundiário. Do Rebelo, nacionalista, com viés mais conservador, mesmo não de autodizendo conservador, igual o Flávio, ele tem muito mais conservador que o Flávio. Católico, de fato, políticas desenvolvimentistas, políticas antiliberal puro, uma grande admiração por Dom Pedro I, da época do Império, da época de Portugal, uma grande admiração. O livro que saiu de Dom Pedro I, que ele escreveu. Então, o Aldo Rebelo também, esse sim é um excelente candidato, pré-candidato, né? Então, esses são os maiores da mídia. A gente tem do Avante, um doutor, né, psiquiatria, partido mais de centrão. Não conheço muito bem, só que pelo que eu vi dele, ele é um cara que defende o cristianismo, só que não é um cara mais não é um cara tão liberal, parece que é um cara bem antiliberal, pelo que parece, não conheço. Aí tem uns comunistas, famosos comunistas da USP, do PCO, se não me engano é mais um partido comunista, os partidos comunistas de fato, esse aí é o extrema esquerda comunista por raiz, que é comunista puro, que é da UP, PCO, tinha um PCO do Betão, que não lembro se são dois ou três comunistas, comunista puro, esses sim são comunistas raízes mesmo, capaz de fazer tudo, vai acabar com a oposição quem pensa diferente. Só que esses ninguém liga porque o Brasil é um país, mesmo com a extrema liberal, o país é bem antissocialista na prática. Então a eleição vai ser apertada, bem apertada, muito difícil não ter segundo turno, muito difícil alguém ganhar o segundo turno. Pelas pesquisas apontam
achando o Lula ser reeleito novamente é grande. Seguindo o pai do Jair Bolsonaro, talvez muito difícil ganhar do Ferro. Só o tio Ferro fazer uma campanha muito boa, o cara ganha. Só que ainda vai ter mais muito apertado, principalmente no segundo turno. Muito apertado, vai ser apertado. Se os dois for pro segundo turno, realmente vai ser muito apertado o Lula e o Ferro. Muito, tem como. É muito difícil pro segundo turno. Caiado também. Caiado é aquele que no motivo for vai ficar em terceiro lugar. Muitos falam do Renan Santos, sabe que eu acho muito difícil. Renan Santos. O pobre, se ele quer chamar a atenção do mais pobre, a geração Z, lamento, a geração Z não é liberal, não é de esquerda, socialista, marxista também é muito menos liberal, não é de direita liberal. A geração Z, de fato, não é uma geração Z que a gente vê, nem todas, cara. Existe uma parte da geração Z que é liberal, neoliberal, progressista, socialista. Só que dentro da geração Z, que ninguém fala, que as pesquisas não mostram, você só percebe na prática, e algumas pesquisas, a geração Z é mais tradicionalista, conservadora, nacional. A gente percebe isso. Vai no evento, qualquer evento político ou desse pré-candidato. Renan Santos, bando de mais de 30 anos, se iludindo com o Renan Santos. Caiado, bando de velho. Lula, pior, bando de velho mesmo. Lula ainda um monte de mulher. Mais de idosa contra o Ferro mais de idoso. E a gente tem o Aldo. Se você vê os perfis que apoiam o Renan Santos e apoiam o Aldo é bem melhor. Lembrando que a maioria não conhece o Aldo Rebelo. A maioria que ouviu falar baseado no que os outros pensam, baseado que ele é comunista, baseado que ele é petista. O Renan Santos tá na frente pelo sem fato que o pessoal não conhece o Aldo. O Aldo nunca te apareceu, agora que ele vai te aparecer. Lembrando que o MBL é extremamente famoso pelo impeachment da Dilma, então o pessoal tem costume de conhecer o Renan. Então é óbvio. Só que é 2026 provavelmente vai ser Lula e Flávio. A gente tem provavelmente o Renan vai fazer. Ele tá fazendo uma boa campanha. Até acho uma campanha antecipada. O Aldo tá sendo muito bem em todas as entrevistas. Eu vejo a maioria do público das entrevistas que ele vai muito bem, uma reação positiva muito boa. Então a gente tem um crescimento. Para a primeira eleição presidencial do Aldo, que ele vai querer, provavelmente ele faz uma campanha, muito provavelmente ele vai crescer bastante. O Renan Santos talvez cresça bastante também, que já que o primeiro cargo público que ele candidato é o presidente da República anteriormente. Então a gente pode ver bastante. Vai ser bastante legal, engraçado. Principalmente do Lula e do Flávio, do histórico de corrupção vai ser engraçado. Renan fala aquelas coisas que ele sempre fala. E a gente vai ver o Aldo, provavelmente, dando um show do debate. Vamos ver. Eleição, não gosto da eleição, não gosto de pensar. Meu posicionamento contra a democracia liberal, contra o sistema partidário, o sistema dessa república, democracia liberal, república demoral, Estado laico. A gente sabe, meu posicionamento contra, só que a gente trabalhar o que tem. O que tem, o Brasil é uma república, liberal com democracia liberal. O que tem é trabalhar algo menos, pior ou melhor. Eu ia votar nulo, ver o Aldo Rebelo. Não concordo com algumas coisas, só que o Aldo é o único nacionalista de fato, o único desenvolvimentista e o único católico. O resto é. Só que a gente percebe que a campanha vai ser. Campanha para adversário do Lula provavelmente vai ser igual a do 22, provavelmente, principalmente do Lula. Do Flávio provavelmente vai mudar para chamar a atenção mais do setor progressista, mais centrônicos para chamar mais atenção. Então a gente vamos ver. Tem para governador de São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, então tem para Tarcísio e Haddad, só que uma outra questão. Só que são a eleição presidenciais, então deixa o like, te inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Falou!